Amém, amém. Tudo bem? Tudo bem. Bom, nós vamos preparando já Mateus 25, verso 6. É um prazer poder estar com vocês e falar mais um pouquinho da palavra de Deus. Não o que me agrada, muito menos o que te agrada, mas que seja a palavra de Deus, que é do agrado do eleito. O eleito ouve e recebe. A palavra entra e nasce, cresce e produz. Isto é o coração de cada eleito. A gente agradece ao pastor Fuque, que dá a oportunidade de estarmos aqui para falar um pouquinho com vocês. Se ele não desse oportunidade, não tinha jeito da gente falar, né? A gente fala porque ele dá oportunidade. Então a gente agradece por isso. E não estamos aqui para conquistar seus membros. Estamos aqui para falar a palavra, a verdade. Cada um tem sua decisão, já tem sua escolha. A gente vai falar sobre isso hoje. Mateus 25. A garganta já ficou um pouquinho ruim, né? Mas vamos falar para ver se ela desenferruja. 25, 6, Mateus. Mas à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Grande Criador, te rogamos neste momento que nos ajude. Se muitas vezes não temos condições físicas, dependemos ainda da condição espiritual, que é o Senhor quem capacita cada homem, que é como a neve, e tudo acaba, some, desaparece da terra, que muitas vezes fica apenas a memória. Se fizemos alguma coisa boa, fica a memória para a esposa, para o marido, para os filhos, para os pais, mas estamos agradecidos que somos um povo dependente de Ti, que nós estamos preparando o nosso tesouro na glória. Cada coisa que fazemos aqui na terra, decidimos pelo nosso tesouro celestial. Obrigado, Pai. Ajuda-nos a falar com esta congregação presente e aqueles que estão através da internet. Que sejamos abençoados. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Unindo-se à cabeça. Falar de união, falar de casamento, isto sempre é bom. Todo mundo vive por isso. Não pode ser proibido o casamento. A Bíblia diz que quem proíbe casamento tem doutrina de demônio. Então, tem igreja que tem doutrina de demônio e os membros não sabem e pertencem a ela, porque proíbe o casamento. Nós mesmos, como pais, não podemos proibir o casamento de nossos filhos, só podemos alertá-los.
Cuidado, olha o que vai dar, com quem você vai casar, olha de quem você gosta. Né? Tem só que alertar, mas não pode proibir e nem forçar o casamento. Cada um vai fazer sua própria escolha. E para o céu não é diferente. Se você quiser ir para o céu, é você que tem que fazer a escolha. Não é o pastor, mas é você que faz sua escolha. Se vai para o céu ou não vai. Se você tem alguma coisa que puxa para o céu, você vai chegar lá um dia. Mas se não tiver, não tem jeito. E nós aprendemos que se não viemos de lá, não podemos retornar para lá. Só vamos retornar para o céu se viemos do céu. Se temos uma alma predestinada, que esta natureza veio de Deus. E prova que veio de Deus que nós nascemos de Deus. Se não nasce, também não pode ir. E o nascimento não pode ficar só em nascimento. Tem que ter o crescimento, o desenvolvimento, a maturidade. Por isso o casamento precisa de maturidade. Uma criança não pode casar. Um garotinho não pode casar. É quem tem maturidade para aquilo, idade suficiente para aquele casamento. E para unir-se com Deus, você tem que também ter esta idade de responsabilidade. Quando você faz uma decisão, você cumpre com aquela decisão. É como o homem que tem palavra, ele fala e ele cumpre com a sua palavra, ainda que ele seja prejudicado. Ele vai cumprir, porque ele deu uma palavra. Então você sabe que o casamento é assim, você dá uma palavra e aquela palavra é que Deus conta. Antes de chegar ao lado espiritual, deixa eu ler para você o casamento do lado natural. Presta atenção um pouquinho, que depois eu vou chegar ao lado espiritual. Mas primeiro quero te dar isso, que irmão Brana, em Perguntas e Respostas número 2, foi perguntado para ele, na pergunta 33ª, irmão Brana, qual é o significado de um anulamento? A gente está livre para casar-se ou isto é só outra palavra para divórcio? Gostaria de alguma informação sobre isso. Essas mensagens assim, mesmo escrita, os moços, as moças precisavam ter para ler, para saber o que faz para namoro e para casamento. Que as pessoas, muitas vezes na mensagem, elas estão, mas não sabem. O namoro você não dá palavra, você nunca começa a namorar uma moça e já fala para ela na primeira noite, eu vou casar com você. Você tem que guardar segredo. Ela tem que ter desejo de ouvir estas palavras, me casarei contigo. Mas tem rapaz que já não quer perder a moça, já na primeira noite, já quer segurar para sempre. Me casarei contigo. E não pode ser feito assim, porque primeiro tem que ter o namoro. O namoro é um conhecimento. Namoro também não é beijo, namoro não é ficar andando de mãos dadas. Namoro é namoro. Bom, pastor, você já é velho, já casou. Agora quer apertar nós, né? Ainda bem que eu já estou velho. Já está quase vencendo meu tempo. Mas vocês que ainda têm tempo aqui, têm que aprender isso. Tem o tempo do namoro, que o rapaz vai conhecer a moça e a família da moça. Isso é namoro. O rapaz não vai conhecer a moça sexualmente. Isso é depois do casamento. Então, para você ver, a coisa é tudo errada hoje. Eles querem conhecer o que não deve conhecer. E depois que casa, não conhecer o que precisava ter conhecido. Que era a natureza da moça
do rapaz e a família. Namoro é para isso. Depois do namoro, é que conheceu, você já viu como é aquela moça. Aí você diz para ela, me casarei contigo. Aí você vai ao noivado. Aí você põe as alianças. Você vai casar com aquela pessoa. Então, é uma responsabilidade que a pessoa tem em namoro também ao casamento. Ela precisa saber disso. Então não dê a sua palavra antes. Espera o tempo certo para você dar a sua palavra. E a moça também não vai aceitando qualquer coisa. Qualquer coisa que bate na porta, já diz, olha, eu quero... Muitas vezes o rapaz demora a falar com ela é quem fala, eu quero casar com você. Ela que tem que ficar aguardando o rapaz dizer, me casarei contigo. Isto é, no noivado, que ele vai falar isso. No namoro, ele não precisa falar, só está conhecendo. Então eu estou falando sobre unir-se à cabeça. E a mulher tem que saber que ela é o corpo. E ela no casamento, ela vai unir-se à cabeça. O marido é a cabeça. Agora, nós, os maridos, devemos ser como Abraão. Não adianta querer ser cabeça e nós sermos um Acabe, um Ló. Para ser cabeça tem que ser um Abraão, Cristo, Brana. A gente tem na Bíblia para isso, certo? O Abraão, a mulher dele chamava ele de Senhor. E já explicamos isso. Chamar de Senhor não quer dizer a mulher ficar falando, ô senhor José, senhor Antônio, que é o marido dela. Não. Chamar de Senhor é obediência. Jesus falou, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Não é apenas dizer Senhor, Senhor. Existe por todo lado as pessoas dizendo Senhor. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, que muitos me dizem Senhor, Senhor. Expulsei demônio no seu nome, curei no seu nome. E ele vai dizer, nunca vos conheci. Então ele nunca foi Senhor daquelas pessoas que curaram enfermos, expulsaram demônio no nome dele. Ele nunca foi Senhor. Ele diz, eu nunca vos conheci. Então vamos guardando isso daqui, porque vai fazer uma plataforma para a mensagem. Que não vou falar de mistérios hoje. Trovões você já sabe. Novo nome, irmão Mesquita já falou para vocês. Então, 7 selos revelados, vocês já ouviram, já leram na mensagem do irmão Brana, que está revelado mesmo. Terceira etapa, vocês sabem que o irmão Brana cumpriu mesmo. É nós que estamos na nossa agora, certo? Então, vamos falar de casamento, que é bom. Um pouquinho de casamento. Eu não quero com isso ofender ninguém. Eu só quero que você ouça o que o irmão Brana falou. O que o irmão Brana falou é verdade para mim, para você, em qualquer lugar. Não é nada proposital, é verdade. Unindo-se à cabeça. A mulher que não quer ter um marido que a governe, que mande nela, não una-se, não case. Porque o casamento é isso daí, é unir-se à cabeça. E quem é que comanda meus braços? Não são meus braços, é a minha cabeça. Quem é que faz eu andar? Não são minhas pernas apenas, é a minha cabeça. Você pode ver que se a pessoa lutar, crer, até sem andar, ela passa a andar, porque o que manda é aqui, é um controle na cabeça, para ela poder forçar um sistema físico, porque as pernas foram feitas para andar, os braços para mover,
Agora, tudo isto vale pelo Espírito que está dentro. Mas o Espírito também que está dentro não está apenas dentro do corpo, ele está na cabeça. Irmão Brana ensina isso na mensagem Véu Adentro. Diz que a alma atua no coração, mas o Espírito atua na mente. A maior batalha jamais pelejada, irmão Brana ensina isso também. A batalha está na mente. Enquanto você batalha contra o pecado, contra o mal, contra a cobiça, aqui é a batalha. Chega Deus e o diabo aqui. Deus e o diabo. Vem aqui na cabeça. Agora aqui não. Aqui é ou Deus ou o diabo. Entenderam? Na cabeça vem os dois. Na cabeça vem Deus e vem o diabo. No espírito vem Deus e o diabo. É a maior batalha jamais pelejada. Está aqui na mente. Quando você vence o inimigo, então Deus desce, aloja em sua alma, em seu coração e governa todo o seu corpo. Aí ele governa os sentidos, os desejos, aí sairão do seu coração. A boca fala do que está cheio, não a mente, mas o coração. Por quê? Já desceu. Ou Deus desce para o coração, ou Satanás. Tem pessoas que pensam, não, eu tenho um espírito mais fraco, qualquer coisinha, mas não é Satanás não, só tem Deus e Satanás. Ou foi Deus que desceu, ou foi Satanás. Ou foi a fé que desceu, ou foi a incredulidade. Você não pode ter Deus e Satanás no coração. Você pode tê-los na mente, mas no coração não. O campo de batalha, você vence o diabo, aí Deus desce e se introniza no coração. Amém? Bem. Então a pergunta que foi feita, irmão Brano, diz assim, parágrafo 193, perguntas e respostas número 2. Seguro, eles estão casados. Posto que tomam este voto, estão casados. Tal como um moço, se um moço promete a uma moça casar-se com ela sob boa fé, ele está obrigado para com essa moça. Por isso eu te disse, não diga para ela no namoro que você vai casar com ela. Deixa ela ficar com vontade de ouvir. Ela tem que ficar com vontade de ouvir essas palavras. Quando chega o noivado, aí você vai decidir, me casarei contigo. E isto já é um compromisso e é uma palavra. Mas como hoje está difícil o povo ter palavra, como diz aí os mais antigos, de primeiro fio de bigode valia. Já pensou bem? Se fosse há tempo atrás, quanto valeria o bigode do Fuque? Não é? Há tempo atrás, quanto valeria o meu que ainda arranca os cabelos? Mas a questão hoje já não é o nosso bigode mais. É a palavra mesmo. É você ter palavra. É você falar e cumprir com aquilo ali. Então, não diga para a moça que você vai casar com ela quando está namorando. As 7 eras namoraram Jesus. Mas quando foi a 7ª era, ouviu-se uma voz, aí vem o esposo. Agora sim, ela, só quem ouviu, o esposo. A outra não ouviu, a denominação não ouviu, ela, a verdadeira noiva, ouviu. Aí vem o esposo. Mas é na 7ª era, por quê? O casamento é feito aqui na 7ª era. Da primeira à 7ª vem um namoro. Porque teve que vir um profeta e restaurar as coisas da primeira era para nós aqui. Porque nós não sabíamos nem como namorar. Namorar Cristo.
receber o nome dele no batismo. Não é batismo em nome de Jesus Cristo, ainda não é selo. Selo é o Espírito Santo. E você vai ver que batismo com o Espírito Santo não está na estatura, no fundo, no alicerce. O alicerce é fé e novo nascimento, diz o profeta. Aonde está o Espírito Santo? Está aqui a sétima era da igreja. Por cima da sétima era. É ali onde você ouve a palavra, Cristo dizendo para você: me casarei contigo. Então aprenda isso. Aprenda para o seu próprio bem-estar. A moça, o rapaz, nunca o rapaz dá a palavra que casa com a moça começando a namorar. Dá tempo. Ele está obrigado para com essa moça, quando ele dá a palavra. Ele está tanto quanto casado com ela, quando ele dá a palavra. O único que faz a lei é dar-lhe uma declaração de direitos para viverem juntos, para reter-lhes de que sejam marido e mulher consensuais. Porém, quando um homem diz a uma mulher: amor, me casarei contigo, te tomarei por minha esposa, ela diz: me tomarás? Ele está casado. Não é o cartório. Escuta, teu voto é sagrado. De todos os modos, isso é o que te casa. Não há pregador que te possa casar. É o irmão Breno que está falando. Não há pregador que te possa casar, nem magistrado. O juiz de paz, o magistrado. Ele diz, nem magistrado que te possa casar. Ou nenhuma outra coisa. É a tua própria promessa a Deus e a este homem ou a essa mulher. Quem prometes, estás casado. Isto aqui é casamento. Nós julgamos, nós mesmos, por causa de tantas coisas erradas que acontecem hoje, nós queremos saber se o irmão ou a irmã já casou lá no magistrado. Nós temos nosso direito para poder fazer o casamento deles na igreja. Mas nós não casamos eles, nem o magistrado. Quem casou eles foi a própria palavra deles. Quem casou eles. Eu quero que você note isso, porque nós somos casados com Cristo é pela palavra. E quando você está casado com aquela moça, você deu a palavra, você não dorme com ela. Você está no período do noivado. Você não dorme com ela, mas já está comprometido e está casado. Aí você diz, mas tem Bíblia para isso? O irmão Brana vai esclarecer aqui, ele diz. Veja, tu dizes, irmão Brana, é isso? Você diz que só responderíeis pela Bíblia. Querem a Bíblia nisso? Levante suas mãos se o querem. Agora temos como que 6 ou 8 minutos. Muito bem. 196, perguntas e respostas, número 2. José, seu marido, como era justo. Olha, escuta. José, seu marido. Eles não tinham casado ainda. Mas José já tinha dado a palavra para Maria. Então a Bíblia diz, José, seu marido, como era justo, a irmã Brana vem e diz, seu marido, desposado é noivado, já lhe chamava seu marido. Quando estava noivo, já lhe chamava seu marido. A Bíblia já estava chamando seu marido. José, seu marido, como era justo, intentou deixá-la secretamente desta maneira. Agora, José não tinha feito sexo com Maria? Eu vou ser claro com vocês.
Certo? José não tinha beijado Maria. José não estava andando, me perdoe, só pego na mão de Maria, fazendo o que não deve. Não. Ele era esposo dela. Pela Bíblia, o anjo falou, e você tem que crer na Bíblia. Por que você fica na igreja sem crer na Bíblia? Por que você vem aqui sem crer no profeta? Se eu não crer no profeta, o que eu estou fazendo aqui? Meu lugar é em qualquer outra igreja, menos aqui, porque aqui se crê num profeta. Se eu venho aqui porque eu creio na Bíblia, porque aqui é um lugar que se prega a Bíblia. E a mensagem do profeta enquadra com a Bíblia, não choca com a Bíblia. Se alguma coisa eu não entendo, o problema é meu. Não é o problema da Bíblia, não é o problema da mensagem, não é problema de William Branham, é problema meu, que eu não entendo. O problema do povo não entender a revelação da mensagem que o profeta pregou, não é problema do profeta, é problema dos pastores, é problema das igrejas, dos membros. Agora você tem que saber que a Bíblia já chama José, seu marido, antes de beijar, antes de abraçar, antes, não vou falar, e antes do sexo. Porque nós chamamos marido depois do sexo. A Bíblia não. Só do namoro já passou ao noivado, estava desposado. José não estava vivendo com Maria consensualmente, mas a Bíblia chama José, seu marido, como era justo, intentou deixá-la secretamente desta maneira. Mas antes que se ajuntassem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Antes de se ajuntar, Maria e José, ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. Veio e o anjo do Senhor lhe aparece em sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher. Aí vem, entre aspas, já casado, ele já o havia prometido. Não estava vivendo junto. Não estava dormindo junto, mas José, teu marido. Maria, tua mulher. Isto aí eu quero que vocês entendam. Este que é o nosso casamento também com Deus. Eu ainda não fui para o céu. Você ainda não foi para o céu. Você ainda não subiu para encontrar com Ele mesmo. Mas você está casado através do quê? Da palavra. Ele veio fazer o casamento do crente com a palavra. Então, William Branham não pode fazer meu casamento com a palavra se eu não creio na palavra. Se eu não creio neste ministro que está fazendo meu casamento. Lutero não podia fazer casamento, ele era os pés. Wesley não podia fazer o casamento, ele era as coxas. Eu estou falando para quem conhece a Bíblia, para quem conhece a mensagem de William Branham. Pentecostais não podiam fazer casamento, eles eram os ombros. Casamento é a união da cabeça com o corpo. Daqui para baixo você tem um corpo, daqui para cima você tem a cabeça. E tem uma coisa que faz o casamento. Isso daqui. E o pescoço faz o casamento. Une. E ele une. E ele não é grande como o corpo. Se fosse, nós ia ficar muito feio.
Se o meu pescoço, para fazer a união com a cabeça, tivesse que ser maior que os ombros, já pensou bem como seríamos deformados? Mas ele é tão bonitinho, ainda que o meu é grosso. Tem hora que a camisa, não é a camisa que serve no pescoço. Bom, vamos pensar nisso, irmãos. A hora que estamos vivendo, você diz, mas tem Bíblia para isso? Tem mensagem para isso? Pô, eu não posso mostrar que na Bíblia tem o pescoço que une com a cabeça, mas eu tenho uma Bíblia aqui revelada. Esta Bíblia aqui é aquela Bíblia que nós temos ela há 2000 anos, vamos dizer assim, com o Novo e Antigo Testamento, mas ela é fechada. A gente não sabe nada dela. Não podíamos nem olhar para ela. Mas quando veio o sétimo anjo, segundo a promessa de Apocalipse 10, de 1 a 7, ele ia pegar esse livro aberto. O sétimo anjo não abriu o livro. Quem abriu foi o Cordeiro. Abriu o livro. Desceu como leão. Em Apocalipse 10, 3, bradou como leão, com o livrinho aberto. Apocalipse 10, 1, o livrinho está aberto, porque é os dias da voz do sétimo anjo. Apocalipse 5, o livro estava fechado, não tinha sétimo anjo na terra, não tinha esse ministério do sétimo anjo, o livro estava fechado, mas quando veio o anjo forte, sobre o monte pôr do sol, naquela nuvem, a vinda de Cristo, ele veio com o livrinho aberto. Livro aberto quer dizer Bíblia revelada. Essa Bíblia, ela é um mistério. Essa Bíblia, ela é revelada. Essa Bíblia, ela é maravilhosa, grande, não tem nada melhor que ela. Mas ela fechada, sem o sétimo anjo, sem Apocalipse 10, de 1 a 7, eu não sei nada dela. Eu formo denominação católica, presbiteriana, luterana e assim por diante. Calvinista, e você vê as milhares de denominações, porque a Bíblia está fechada. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, esta Bíblia foi aberta. Agora é hora de você manter sua posição segundo esta Bíblia aberta. Aqui não aumenta isso daqui. Eu gosto tanto desta mensagem, das mensagens de William Branham, porque ela não aumenta a Bíblia e ela não diminui a Bíblia. Essas mensagens, ela revela a Bíblia. Tem gente que não quer saber da mensagem. E eu não posso pregar para vocês. E eu poderia pregar para vocês aqui e mostrar para vocês que eu sou um homem inteligente. Que eu sou um homem sábio. Esconderia todos esses livros, ficaria só com a Bíblia na mão. E pregaria para você, e você diria, ó, esse pregador... Mas não era nada meu. Eu já estudei esses livros e aprendi. Então, a questão é a gente não querer falar da onde a gente aprendeu. Eu aprendi, então eu falo. Se eu aprendi, eu falo. Não importa com quem eu aprendi, eu falo. Eu aprendi com Branham, eu falo. Olha, Branham aprendeu com Deus e falou para mim. Então você aprende agora com Branham e fala para os outros. Ensina para as outras pessoas o que você tem aprendido. Amém? Então eu quero te dar aqui agora o parágrafo onde irmão Branham mostra este casamento. O casamento é feito no ministério. E o ministério de William Branham, quando estava em Laodiceia, que é nos ombros, vocês têm estatura aqui? A estatura perfeita? Não dá para vocês verem. Então,
nos ombros, ali está a era de Laodiceia, amor fraternal. Acima dos ombros está Espírito Santo, que é como meu pescoço aqui. O ser humano é uma pirâmide. Irmão Brana pregou usando o ser humano. Ele é uma pirâmide. Se o irmão Brana fala de Lutero ser os pés, então você tem que ir até a cabeça agora. Porque a união não está com os pés. O casamento não está com os pés, com o ministério dos pés, que foi justificação. Não está com o ministério das coxas, que foi a santificação, Wesley. Não está com o ministério dos ombros, e que usou até as línguas, dons. O casamento não está aqui. O casamento está nesta ligadura aqui, ó. Então escuta o que o irmão Brana diz. 211, provando sua palavra. Ele estava nos pés em Lutero, nas coxas em Wesley. Eu gosto disso daqui. Você já ouviu algum pregador denominacional pregar isso? E nunca vai ouvir. Se você ouvir, já estudaram o livro de Brana. Isso daqui é coisa que nunca ninguém ensinou. Se nós sabemos, é porque nós estudamos os livros do irmão Brana. Você deve ser uma pessoa responsável, agradecida a Deus, porque isso chegou para você. Não queira agora ser o tal, porque isso chegou para você. Seja humilde, confiante em Deus, agradecido pelo que veio a você, este ensinamento. Então, ele estava nos pés em Lutero, nas coxas em Wesley, nos ombros em Pentecostes. Está vendo o que eu quero dizer? Ele é a cabeça. Aí o irmão, olha a explicação. Você tem uma parte que une isso, que une a cabeça com os ombros, com o corpo. Você tem uma parte que une isso. Esta hora que estamos vivendo. Escuta. Agora, não a parte dos pés, não a parte da coxa, não a parte do ombro, mas a parte do pescoço. Está certo? O pescoço é que une com a cabeça. Este é o ministério de William Branham como filho do homem para fazer o casamento. Talvez você possa não entender, mas aqui em Laodiceia, ele é o sétimo anjo de Apocalipse 3, 14 a 22. Aqui, ele é São Lucas 17, 26 a 30. Porque é o ministério do Filho do Homem, aqui. E aqui, ele é Apocalipse 10, de 1 a 7. Você tem a parte que une isso com isso. É isso. Este ministério é o que está aqui, ó. Não a parte do ombro, mas a parte do pescoço. Está certo? Une a cabeça. Glória a Deus. 236. É tudo coisa que você já conhece. Mas vocês veem como a mensagem é rica. Dá um ensinamento para nós. Nós não precisamos nem ser mestre, que nós não sabemos nada. Mas se você sabe crer, Deus pega estas coisas e vivifica estas coisas em você. 236, provando a sua palavra. Agora, lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara atrás dele. Esse não era Jesus. Ele ainda não tinha nascido. Mas era um homem em carne humana, que Abraão chamou de Elohim,
o grande Todo-Poderoso, mostrando. E Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma. Agora observem bem, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar. Não mais como uma igreja, veja, não mais. A noiva é chamada, veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça. Então esse ministério de São Lucas 26, 17, 26 a 30, é o ministério do Filho do Homem. Para que é? Irmão Brando já está mostrando, é para fazer esse casamento, é para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disso. Eis aí vem o esposo, vem através disso, o chamado dele. Aí está o casamento. Quem recebe a revelação da mensagem do Filho do Homem, de Mateus 17, 26 a 30, que isto aconteceria nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló, quem recebe esta revelação, começa a sentir que está casado com Deus, casado com o cabeça. Agora você sabe, o cabeça é um mistério. Por isso eu disse para os rapazes, que aqui eu acho que nem rapaz tem, já está tudo casado. Dizendo para os rapazes, não conte o segredo. Não diga me casarei contigo antes. Essa é a hora do casamento. Essa é a hora de dizer, me casarei contigo. Eu tive a revelação. O que é o ministério do Filho do Homem. Ele veio para me unir com o cabeça. O cabeça é Cristo. Cristo mesmo. Mas Cristo em quem? Até aqui, eu tenho de Éfeso a Laodiceia. Até aqui. Eu tenho de Paulo a Brana, até aqui. Acho que vocês estão me entendendo. Até aqui. Quando chega aqui, eu tenho o ministério do Filho do Homem que me casa com a cabeça. E você sabe que a cabeça nunca veio. A igreja não podia dizer, estou casada. Nos dias de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana, não podia dizer, estou casada. Sétimo anjo de Apocalipse 3, 14 a 22, ela não podia dizer, estou casada. Era só ter nos ombros. Quando chegou o ministério do Filho do Homem, que William Branham pregou sua palavra e mostrou para nós os mesmos sinais. Ele veio falando, você sabe o que Abraão fez. Lá na casa de Abraão, o que Elohim fez. Elohim conhecia o coração de Sara atrás da tenda. Esse é o ministério do Filho do Homem. Ele já tinha este ministério antes para chamar a atenção do povo, para depois dar a mensagem verdadeira do Filho do Homem, que era fazer esse casamento entre o crente e a palavra, Cristo cabeça. Ele mesmo ensina, e você sabe, nós nunca tivemos na pirâmide a pedra de coroa. A pirâmide do Egito, ela não tem daqui para cima. Aqui o irmão Brana fala, você vai encontrar muitas pirâmides no Egito. Mas aqui o irmão Brana diz, com respeito à noiva, ele diz que é esta que está escrito na Bíblia. A pedra de coroa, a pedra foi rejeitada. Então ela viria. Foi rejeitada no alicerce como pedra angular e é rejeitada na cabeça como pedra de coroa. É rejeitada. Foi rejeitada em Cristo e foi rejeitada nos selos, nos trovões, no novo nome.
Aqui, a pedra de coroa está no 7º selo, 162, que o irmão Brana diz, o Espírito Santo veio interpretando quando ele meteu a alavanca na copa da pirâmide, para arrancar a copa da pirâmide. Ele diz, o Espírito Santo veio revelando o que estava sem escrever dentro daquela copa da pirâmide. O que é que estava sem escrever? Estava em Deus, aquilo ali, o cabeça. E você, como igreja, está ligada ao cabeça, mas não pode ser ligada sem o ministério do Filho do Homem, que mostrou o irmão Brana aqui na terra. O ministério de Jesus Cristo foi revelado nele, porque Filho do Homem foi Deus em Jesus Cristo, e agora foi revelado em William Brana a mesma coisa que Jesus fez. Conheceu Pedro, conheceu o pai dele, e conheceu Natanael, e conheceu outros. Brana teve esse mesmo ministério, porque Deus estava ali como Filho do Homem, para que você, ao ouvir a mensagem, casasse. Tem gente que ouve a mensagem do William Brana, mas fica assim, ó, não casa. Casamento é isso, ó. É união. Tem muita. Eu estou unido com a minha mulher. Você me desculpe se vocês estão desse jeito, talvez por doença ou por qualquer coisa, resolva o problema da sua casa. O que é que você quer falar? Mas eu estou unido com a minha mulher. Ela dorme no quarto, eu durmo na sala. Unido? Uma união? Um no quarto, outro na sala? Um no quarto, outro no sofá? Isso é união? Não, isso não é união. Está com muitos crentes desse jeito assim. Não é união. Vocês têm que entender. O povo está unido com Cristo, fora o Filho do Homem. Você não está unido. Tem que ter o pescoço aqui. O Filho do Homem, Deus em Brana. Tem que haver esta ligadura. Aí você está ligado. Quer tomar remédio por causa do ronco? Toma remédio. Que a gente vai ficando velho, começa a roncar, atrapalha meio mundo. Não é assim que a gente é? Eu já estou falando, estou com a cabeça branca. Você já sabe, vocês podem escutar eu falar isso, e eu posso falar isso. Certo? Se eu fosse um rapazinho novo, eu poderia falar, você quer me criticar. Não, agora eu sou velho, que nem você mesmo. Ronco igual você mesmo. E se o ronco atrapalha o sono da mulher, toma um remédio. Se precisa de uma operação, vai e faz a operação. Não sei o que pode fazer. Ou se não, dá calmante para essa mulher para dormir, com ronco e tudo. Mas que não venha atrapalhar a união. Porque quando estamos novinhos, a união está ali. Está tudo agarrado. Depois que a gente fica velho, a coisa vai soltando. Eu estou falando uma linguagem que vocês entendem. Essa é a linguagem da Bíblia. Essa é a linguagem que eu aprendi com Deus, para poder ver o que é certo na vida natural, na vida espiritual. Se você não tem a ligadura certa aqui com a mulher, você não tem uma vida boa de casal. Você sabe que não tem. Ela está casada, mas não tem vida boa. Está casado, mas está casado, mas não está casado. Está casado, mas está separado. Está casado, cada um no lugar. Ninguém me falou nada, mas eu prego isso em qualquer lugar. O problema é vocês que dormem separados. Que a mulher pode brigar comigo, eu posso brigar com a mulher. Cama. É na cama. Tem que ficar. Nós temos que dormir junto. Se passa uma noite com um cara feio, logo volta a cara. Já feio já é direto mesmo. Só muda alguma coisa. Muda alguma ação. Daqui a pouco volta tudo ao normal. Outra vez. Mas não, a mulher diz, você dá um jeito de limpar de casa, o homem pega e vai embora. Não vai embora não. O marido fala, você também, estou cheio de você. Vai embora. Não vai embora não. Vocês lá de ser bom. Não vai embora. Fique ali. Fique ali. Eu aprendi com Paulo.
Paulo falou assim: o descrente que quer apartar, que se aparte. O crente nunca se aparta. É o descrente, Paulo fala. O descrente, aquele que quer se apartar, que se aparte. Mas o crente nunca quer se apartar. O crente quer unir. Você nunca... eu tenho 40 anos de crente. Agora 40 anos de crente, já estou velho com Deus também. Aí já começa a ficar longe de Deus. Já não quero dormir mais com a palavra, não quero dormir mais com Ele, já não quero manter aquele relacionamento espiritual com Ele, porque eu já estou acostumado, já conheço a mensagem, faz muitos anos, então vai distanciando meu relacionamento com Deus, eu vou morrer. O casamento morre com isso daí, você tem que saber. Você já viu Abraão e Sara? Eu duvido que Abraão e Sara fossem como muitos casais hoje. Eu duvido. Abraão e Sara chamavam Abraão de Senhor. Ela era obediente. Não é aquele que... Abraão também naquele tempo não precisava preocupar. Sara fala assim: eu vou no shopping. E Abraão fala: não, você não vai não. Você não vai não. Não. Naquele tempo não tinha shopping. Tinha tanta coisa boa lá em Sodoma, mas dentro de Sara, ela não tinha vontade de ir lá na Sodoma. Ela não tinha vontade de ficar andando sozinha. Eu uso as palavras assim, meia chucas, certo? Viver dando sopa. Não, era ali o lugar dela. Estava sempre Abraão, meu Senhor. Para começar, quando o Senhor chegou, Sara não estava no shopping. Sara não estava fora de Abraão. Sara estava dentro da tenda. Dentro da tenda. Amém? Sara estava dentro da tenda, firme, fiel. Deus conversando com Abraão lá fora e Sara aqui. Como muitas mulheres ficam com coisa do vizinho que não tem nada a ver, Sara ficou com o próprio marido. E tem hora que fica assim, mas para escutar o que o vizinho está fazendo. Vai brincando, está brincando. Vai. Não, Sara ficou assim, na tenda, mas escutando. Olha, o que ele está dizendo? Eu vou ser mãe. Eu vou ser mãe. Rio. Nunca fui mãe. Ele está falando que eu vou ser mãe. E o que estava conversando com Abraão, o Elohim, o Brahma. As pessoas não entendem isso. Estava conversando com Abraão. Diz: por que Sara riu? Eu creio que sabe o que Abraão tem que fazer? Ô Sara, vem cá. O Senhor está perguntando por que você riu. Porque ela não deu gargalhada, não. Ela diz: não, eu não ri. Aí o irmão Brana diz: Deus poderia ter matado Sara, mas ele não a matou porque ela estava unida com Abraão. As nossas dúvidas na promessa do dia, as nossas dúvidas no 7º selo revelado, as nossas dúvidas na terceira etapa do profeta cumprida, as nossas dúvidas na visão da tenda que aconteceu lá no quartinho, lá naquela catedral onde o irmão Brana recebia todo dia um selo. A nossa dúvida naquilo ali, o nosso riso, só não morremos porque nós somos esposa. Estamos unidas à mensagem, estamos unidas a Abraão. É a mensagem do dia. Você está unido, você está casado com a mensagem do dia. Eu não estou casado com a mensagem de Lutero, de Wesley, de Pentecostes. Eu estou casado com a mensagem de Branham. Amém. Amém. Bom, eu creio. Parece que meu tempo eles estão falando que está vencendo já. E eu nem comecei a deixar. Vai dar para pregar muitas noites. Escuta aqui. Não mais como a igreja
Veja, não mais a noiva é chamada, veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. Olha, só serve para não ver. Você está falando aqui, o Filho do Homem para unir a igreja à cabeça. E no parágrafo 211 desta mesma mensagem, provando sua palavra, ele diz: o que une o corpo com a cabeça? É o pescoço, é o ministério nosso agora. Ele já estava mostrando o que era, que fazia o casamento. Quer dizer, se não crer naquele ministério que William Branham estava revelando os selos, você não pode unir com a cabeça, porque o segredo que estava na cabeça de Deus, na mente de Deus, você pode assustar, mas esse segredo que está na mente de Deus não foi revelado pelos anjos. Os anjos não sabiam. O segredo que estava na mente de Deus, na cabeça, não foi revelado nem para o Filho Jesus. Quer a Escritura também para isso? Mateus 24, 36. Aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai, cabeça. Tem um mistério que Deus reservou, que Deus não falou para ninguém. Deus não falou para ninguém do Velho Testamento. Deus não falou para ninguém do Novo Testamento. E Deus não falou quando Ele mesmo, Deus mesmo, veio como Filho. Ele não falou. Como Filho, Ele disse: o Filho não sabe, porque não era para ser o dia. Era o mistério que estava na mente de Deus, na pedra de coroa. Mistério do dia e da hora, quando deu 28 de fevereiro de 1963, às 18h10, os Estados Unidos já começou a fotografar. Tinha algo acontecendo sobre o Monte Pôr do Sol, e eles fotografaram. No outro lugar, fotografaram. No outro lugar, 3 testemunhos. 6h20, que é 18h20, até as 18h30, teve 3 fotografias mostrando o testemunho. 3 é um testemunho de que Cristo veio sobre o Monte Pôr do Sol. 3 é um testemunho. Aquilo ali foi completo para nós. Não se precisa mais nada. Se precisa é crer nessas coisas, crer nesta verdade. Amém? Amém. Está aí, 18h10 em Prescott, 18h15 em Phoenix, 18h30 em Willow. Você quer saber o que é isso? É só virar um pouquinho para a direita. Cristo está aqui, com seus anjos aqui. Foi a hora que Ele veio. Isto aqui é o 7º selo, quase meia hora de silêncio, das 18h10 às 18h30, 20 minutos, quase meia hora. Por isso a Bíblia não diz meia hora, ela diz quase meia hora. Está aqui, foi quando Ele veio. Cristo veio sobre o Monte Pôr do Sol. Veio unir o quê? O crente com a cabeça. O mistério que não se sabia, o que não foi escrito, o Espírito Santo veio interpretar o que estava sem escrever. 7º selo, 168 da primeira tradução de Goiânia. Que Deus te ajude a unir-se à cabeça. Quando você une com a cabeça, você perde privilégios, mas toda a obrigação fica por conta da cabeça. Mas você perde privilégios. Eu tenho que sair. A moça solteira, ela tem que prestar conta para o pai, para a mãe. Aí depois ela diz: já estou cansada de prestar conta para papai e para a mamãe. Eu quero casar. Ela está cega. Porque ela casando, ela vai ter que prestar conta, não para papai e mamãe agora, mas para o marido. Ou senão ela pensa: vou casar porque não tem que prestar conta para ninguém. Isso é mulher do mundo. A mulher cristã, ela tem uma Bíblia para ela obedecer. Ela não pode dizer: eu vou em tal lugar, só dizer eu vou. Ela tem que dizer:
querido, você deixa eu ir a tal lugar? Ou você me leva lá? Se ele falar, agora não, mulher sofre. A igreja sofre quando não é submissa. A mulher sofre quando não é submissa. Mas se há uma submissão, ela ouve a cabeça, o marido. Agora, o marido é um marido que tem a sua cabeça no lugar. Ele é um Abraão. Ela deve ser uma Sara. Então, ele não a prejudica e ela também não o desrespeita. Aquilo é tremendo, mas é para a igreja e Cristo. É para eu, igreja e Cristo, selos. Unindo o corpo com os selos. O que Cristo é? Cabeça. Você vai ao nascer do sol 202. O que Cristo é? Os selos. Então, os selos é a cabeça. É a pedra que foi rejeitada lá embaixo, no alicerce. E agora ela está sendo rejeitada na cobertura nos dias de William Branham. Mas hoje é o dia da mensagem da noiva para terminar o capítulo 10, verso 8 a 11 de Apocalipse, para que ao terminar nosso ministério na terra, então Cristo nos arrebate e venha começar o capítulo 11 de Apocalipse, que é 2 testemunhas para Israel. Nós estamos aqui ouvindo uma mensagem que nós amamos respeitar nosso cabeça. E eu estou unido com o meu cabeça. Você é único com o seu cabeça por amor. Que uma mulher que sai de casa para viver com um homem que ela passou a conhecer 2 meses, 1 ano, 2 anos de namoro, talvez nunca viu. E depois ela larga pai, larga mãe, larga tudo para ir atrás daquele homem. É muita fé. Há muita fé. E o que é aquilo? Ela está mostrando: eu serei submissa a você. Eu agora não vou escutar o papai e a mamãe, mas eu vou te ouvir agora. Agora quem vai me orientar é você. Agora quem orienta a igreja já não é um sistema denominacional que nós tivemos durante 7 anos da igreja dentro do corpo, mas agora é o cabeça. Não é um sistema humano, é o próprio Deus, o cabeça. Quando eu escuto a mensagem, do William Branham, é cabeça. Se você não aceita a mensagem do William Branham como cabeça, você a tem como cauda, larga de mão dela. A mensagem do William Branham é cabeça. Eu tenho que calar para ela. Eu sou a mulher agora, porque eu sou a igreja. Você é a mulher agora, você é a igreja. Cale diante do cabeça. Pai Celestial, ajuda-nos, porque dependemos de Ti. Em cada momento, para cantar, para orar, para pregar, para Te amar, para responder as coisas corretas, para viver a vida cristã. Dependemos de Ti, Senhor. Aqui estão meus irmãos que dependem de Ti. Derrama sobre nós estas bênçãos celestiais, para que sejamos fortes, amáveis, pessoas que Te amam, pessoas que se aprazem em Ti. Senhor, eu não quero ser um crente como a mulher fica brigando com o marido, discutindo, querendo falar mais do que ele. Senhor, eu quero ser aquela mulher espiritual agora, que é a igreja. Eu quero ser a igreja que te escuta, que ouve a sua voz, que ouve a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe.